Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. São 13 horas e 1 minuto na capital do Amazonas. Muito obrigado a você que acompanha a programação da Band Amazonas, seja na capital, seja no interior do estado. Ontem, o nosso programa não foi ao ar em razão da programação especial da Band voltada para o futebol. Teve o jogo da Champions League, mas hoje nós estamos aqui ao vivo. Às quartas-feiras a gente faz entrevista, então a gente pegou a entrevista da quarta e vai fazer hoje na quinta-feira. A nossa convidada hoje é a doutora Mayra Almeida. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigado. A doutora Mayra é especialista em direito do trabalho e a partir de agora a gente inicia essa entrevista, mas você que está aí em casa, que está acompanhando o programa, também poderá participar fazendo perguntas e tirando as suas dúvidas. O telefone aparece agora, aí você pode fazer via WhatsApp a sua pergunta e tirar as suas dúvidas. Doutora, eu conversava com a senhora ainda há pouco que muitas empresas passaram a adotar o banco de horas. Muitas empresas passaram, ao invés de pagar as horas extras, a adotarem o banco de horas. A CLT, ela respalda o banco de horas ou isso faz parte de um acordo entre os sindicatos, entre o sindicato laboral e o sindicato patronal? Boa tarde. Referente ao banco de horas, ele tem que ser recepcionado por uma convenção coletiva e um acordo coletivo. Isso tem que ser acordado entre o trabalhador e o empregado, entre a empresa. Então, o banco de horas, ele tem que haver realmente a compensação. A empresa, ela não simplesmente vai dizer as suas horas vai ficar como uma folga, uma compensação naquele dia que você trabalhou mais tempo. Então, a empresa ela tem que realmente haver essa compensação na jornada que você fica trabalhando até mais tarde. Então, a empresa ela tem que compensar. Então, havendo a convenção, o acordo coletivo, a CLT respalda esse acordo. Tem força de lei. Tem força, porque isso foi pactuado entre o sindicato e entre a empresa. Então, ele tem que ter... É possível ter o banco de horas, mas tem que ter a folga, porque o que ocorre é dizer que existe um banco de horas, mas o trabalhador não ter a folga. Então, se ele não tiver a folga, a empresa vai ter que pagar como hora extra com o excesso das horas, entendeu? Então, tem que pagar essas horas extras. Perfeito. Se não houver a compensação. Perfeito. Está chegando agora final do ano, né? Pagamento de 13º. As empresas têm o prazo para pagar o 13º até quando? O 13º, ele tem 2 períodos que você pode requerer, em fevereiro e novembro. Tem empresas que, devido a vários funcionários, eles optam em pagar de 2 formas, 2 parcelas, o 10º. Então, ele tem que pagar até, no caso, em dezembro, no pagamento de dezembro, o 13º. Ou de forma integral ou de forma parcelada, que pode ser, no caso, o trabalhador requerer no mês de fevereiro ou pode requerer até setembro. Então, aí fica a critério da empresa como vai ser para ela, melhor de 2 vezes ou na integralidade em dezembro. Perfeito. Doutora, vamos imaginar que um funcionário de uma determinada empresa, ele está cumprindo o aviso prévio. E aí, dentro da empresa, ele comete uma irregularidade. Vamos colocar aqui, ele furtou algo da empresa. Qual é o procedimento a ser adotado nesse caso? Bom, quando o trabalhador está cumprindo o aviso prévio, ele ainda é funcionário da empresa. Então, se ele cometer alguma falta grave, a empresa ela pode aplicar a pena de justa causa no trabalhador. Então, esse contrato que seria rescisão imotivada, vai ser aplicada a justa causa. Então, aí ele vai perder aí alguns direitos referentes como aviso prévio, o FGTS e o seguro-desemprego. Então, se ele cometer a falta grave, tanto é que o aviso prévio, ele integra para todos os 10º, férias. Por exemplo, se você saiu, vamos dizer, agora... Em outubro, na realidade, você está saindo em novembro, porque esses 30 dias aí, esse período de aviso prévio, ele é contado tanto para fins remuneratórios quanto para fins de baixa na CTPS também. E a gente fala agora a respeito de justa causa. A justa causa, ela pode ser homologada tanto no sindicato quanto no Ministério do Trabalho? Isso.
Quando o trabalhador ele tem mais de 1 ano de empresa, é obrigado a rescisão dele ser homologada pelo sindicato. Se não tiver essa homologação, essa rescisão ela é nula. Você pode requerer a anulação se não tiver essa homologação. Então, a justa causa ela tem que ter essa homologação obrigatoriamente se tiver 1 ano de empresa, mas a justa causa ela é como se fosse uma falta grave que o trabalhador cometeu para a empresa. Então a obrigatoriedade é pelo sindicato e pelo Ministério do Trabalho quando é mais de 1 ano. Então é isso aí que é necessário. Perfeito. Doutora, muitas empresas têm adotado com alguns funcionários a estratégia de fazer com que o funcionário abra, né, uma empresa, ele passa a ser empresário individual e passa, na verdade, a ser um prestador de serviço. Isso é permitido por lei? Em quais situações isso pode acontecer? Certo. E se a senhora já se deparou com um caso desse lá no seu escritório? Como eu atuo para reclamante, sou advogado de reclamante, ocorre muito essas fraudes trabalhistas. Isso ocorre normalmente quando a empresa ela não quer ter o vínculo e alega que o trabalhador é um prestador de serviço. Isso ocorre muito para não pagar INSS, não pagar as verbas de trabalhistas do empregado. Entretanto, se o trabalhador configurar do artigo 3º da CLT que ele cumpre horário, que ele é subordinado e que ele não pode mandar uma outra pessoa, que é ele que determina as atividades dentro da empresa, ele buscando na justiça, ele vai pedir um vínculo e provando que ele tem esses requisitos de empregado, ele consegue pedir a assinatura embaixo na carteira dele, provando que ele não pode contratar, que ele não pode demitir. Isso seria basicamente testemunhal e documental. Então, acontece muito essas fraudes trabalhistas, não assinarem carteira, dizer que é prestador de serviço, dizer que é empreiteiro. Então, você provando que você cumpre horário, recebe salário, é subordinado, fica configurado como empregado da empresa. Nós temos uma pergunta chegando aí via WhatsApp, eu não sei se eu entendi bem, a produção falou que a dúvida é, se uma empresa muda de nome, os empregados estão obrigados a pedir a conta, é isso? É essa a pergunta que foi feita? Nesse caso, doutora. Nesse caso, o que ocorre? Quando uma empresa ela é absorvida por outra, os empregados, eles têm todos os direitos e obrigações, entendeu? Então, fica a critério da nova empresa. Se ela faz a rescisão, paga todos os direitos. Isso ocorre muito com empresa terceirizada, que um contrato acaba e eles aproveitam os trabalhadores e fazem um novo contrato. Então, fica a critério da empresa rescindir esse contrato, isso se for de um contrato para o outro, mas se trocar de nome, os trabalhadores eles não perdem nenhum direito. Quando você compra uma empresa, você compra o ativo e o passivo. Então, se ele está mudando o nome, o trabalhador ele não vai ter prejuízo nenhum. Só é pleitear na justiça caso a empresa que comprou, que mudou de nome, não queira pagar, ele tem o direito dele garantido. Tem até uma ressalva na própria CTPS, dizendo que quando uma empresa incorpora outra ou muda de nome, tem lá dizendo que todos os direitos e garantias estão resguardados. Então... Perfeito. Essa pergunta foi feita pelo Rangel do Zumbi? É isso? Tá. A próxima pergunta foi feita por quem, produção? Tem o nome da pessoa aí? André Lucas, qual é o bairro dele? Bairro do Coroado. O André quer saber qual o prazo que o empregado tem para entrar com seguro-desemprego. O seguro-desemprego são 120 dias, mas ocorre, a empresa ela demora a fornecer a rescisão, a TRCT, a chave de conectividade, para poder habilitar o FGTS e receber o seguro-desemprego. O prazo legal são 120 dias. Só se você não, a empresa, por algum motivo, não forneceu essa documentação, a justiça ela dá uma certidão para começar a contar o prazo a partir do momento da audiência, porque infelizmente tem vezes que a empresa não fornece esses documentos, e aí você tem que entrar na justiça e as audiências infelizmente estão caindo para um período bem longo. Então, os 120 dias já vai ultrapassar. Aí a justiça, através de uma certidão, começa a contar esse prazo de 120 dias a partir da audiência, no caso foi um acordo.
Se não conseguir por culpa da empresa, ele é pago de forma indenizada. Perfeito. O empregado que trabalha no horário noturno, é claro que tem direito ao adicional noturno. Se ele muda o seu turno, ele passa a trabalhar pela parte da manhã, automaticamente ele perde esse direito? O adicional noturno, ele só é devido quando vocês estão, o trabalhador está no período noturno. Se ele trabalha, um exemplo, das 10 horas às 5 horas, o horário dele das 10 às 6h30, a empresa ela tem que estender esse adicional noturno. Se ele sair 8 horas da manhã, também estende. Então, se ele mudou o horário dele, foi para o diurno, automaticamente ele vai perder esse adicional noturno. E quando é que o funcionário ele tem direito ao adicional de insalubridade? Bom, a insalubridade ela é devida quando o trabalhador trabalha em locais nocivos à saúde, manipula produtos químicos, calor. Inclusive, agora até teve uma categoria que conseguiu um adicional por conta de insalubridade por conta do calor da nossa região, então foi deferido esse adicional. Então, a insalubridade ela é devida quando há um risco à saúde para o trabalhador. Normalmente, ela é pleiteada de forma de perícia. O perito ele vai no local de trabalho, pode ser de 5, de 10, 15, até no máximo 40%. Esse adicional ser deferido por conta do ambiente de trabalho. O funcionário, nós temos uma outra dúvida aqui. O funcionário, ele contraiu alguma doença, foi afastado para poder se tratar. Quando ele retorna, já houve a mudança de salário. Ele deve receber o salário que ele recebia no momento em que se afastou, ou ele permanece, ou ele tem direito ao salário novo, o salário que foi reajustado? Quando ele retorna para o local de trabalho, ele tem que receber o mesmo pagamento dos outros trabalhadores, dos outros colegas de trabalho. Por quê? Porque não pode haver discriminação, não pode haver, porque ele retornou do INSS, ele receber menos. Vai receber a mesma média remuneratória dos demais colegas do setor. Perfeito. Doutora, já houve casos inclusive polêmicos, e de vez em quando ainda nós ainda encontramos anúncios em jornal fazendo uma série de requisitos para a contratação de uma pessoa. A pessoa tem que ter boa aparência, a pessoa não pode ser de uma outra região. Isso caracteriza uma forte discriminação. É possível entrar na Justiça do Trabalho ou em outra esfera contra essa empresa por causa dessa atitude discriminatória frente à seleção de um trabalhador? Se essa forma de seleção for discriminatória, você pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho ou até mesmo na Delegacia Superintendência Regional do Trabalho também. Por quê? Porque os auditores... mais especificamente, o procurador federal, ele está justamente para ver essas questões aí de discriminação. Não pode haver discriminação por sexo feminino, masculino. Então, se tiver ocorrendo na fase de seleção, ele pode entrar com uma denúncia no Ministério Público, e o Ministério Público, que é o fiscal da lei, vai verificar toda essa questão aí da discriminação que pode estar ocorrendo nessa seleção. Olha, tá chegando uma informação aqui de uma pessoa que trabalha como motorista, ela não quer se identificar, e ela está falando que entre um turno e outro, ela está descansando apenas 6 horas por dia. É irregular. O artigo da CLT, o artigo 66 da CLT, ele diz que entre um turno e outro tem que ter um intervalo mínimo de 11 horas. Não pode. Se você está tendo entre uma jornada e outra só 6 horas, você tem direito à interjornada, porque vão ser pagas como horas extras indenizadas. Entre um turno e outro, 11 horas de descanso. Se tiver menos, já tem o direito até porque ele está trazendo, né, essa pessoa que acaba de participar e claro, né, tem medo de retaliação, algo, vai trazer um prejuízo à sua saúde, certamente, porque acho que ninguém consegue ter um intervalo tão curto para descanso. Quando o legislador fez a interjornada e a intrajornada, são direitos indisponíveis do trabalhador. Ele
legislou, quando ele fez essa determinação na CLT, é justamente visando a saúde do empregado. Por quê? Porque o relógio biológico dele não tem o descanso devido, então nós não somos máquinas, tem que haver uma pausa aí para poder repor as energias, né? Descansar, o descanso mental é muito importante. Ainda mais esse senhor que fez é um motorista. O nosso trânsito hoje em dia é uma loucura, então tem um calor, tem o próprio também, o veículo também às vezes não tem a norma regulamentadora, a posição correta e causa prejuízo para o trabalhador, para a saúde do trabalhador. Bem, a última pergunta é chegando através de WhatsApp, já que o nosso programa está quase para acabar. Qual é o nome da pessoa que está fazendo a pergunta? O André do Centro. Ele trabalhou para uma empresa durante 8 meses. Ele tem direito à PLR? A PLR é de forma proporcional. Então, se ele trabalhou 8 meses, ele vai receber 8 meses, de forma proporcional. Para quem está assistindo, a participação de lucros e receitas, Isso, né? Porque às vezes a gente está falando em juridiquês, a pessoa pode não entender. Olha, doutora, eu quero agradecer muito a sua participação. Espero que nós tenhamos outras oportunidades, porque é um assunto extremamente vasto, né? Cada pessoa também tem o seu caso, tem a sua situação. Quero agradecer a gentileza de a senhora estar aqui hoje respondendo aos nossos questionamentos. Certo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo, né, para os trabalhadores essas questões aí do direito do trabalho, que é muito importante. Hoje em dia, devido à divulgação dos programas, o telespectador ele está tendo mais acesso à justiça, que isso que é o importante. Isso é bom. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Uma ótima tarde para a senhora. Olha, na próxima quarta-feira, que é dia de entrevista, nós traremos aqui um advogado especialista em direito do consumidor. Portanto, você que tiver alguma dúvida, quiser fazer a pergunta, nós traremos aqui. A cada quarta-feira nós estamos dando prioridade a uma determinada área do direito. E vai ser muito importante que você participe. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência e pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta em horário novo, por causa do horário de verão, a programação especial da Band. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado pela audiência e uma ótima tarde. Até mais.